Estamos em Gênesis, capítulo 37, estamos dando sequência à história de José, começamos da última vez. Temos falado que essa é uma das histórias mais extensas no próprio livro de Gênesis e em toda a Bíblia. Assim, nós temos uma biografia mais longa, mais detalhes sobre a vida de Davi, mas a vida de José tem um relato muito detalhado, muito bonito, é uma história bonita, é uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia, mas nem tudo que faz parte da história é tão admirável assim, é tão exemplar, e nós vimos já que na família de Jacó, essa família que nós vimos, Jacó foi o terceiro patriarca, né? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó agora tem 12 filhos, e aí agora que começa realmente a formação da nação, com 12 tribos. Então é uma família muito importante na história do início do povo escolhido, depois de Deus trabalhar mais individualmente com os 3 patriarcas. Agora vai começar a expandir, vai começar a formar um povo, uma nação, o povo escolhido, povo que Deus escolheu para ser sua propriedade particular, para ser o instrumento de redenção. Então nós sabemos que toda essa história é muito importante e é algo que faz parte do grande plano de Deus para redimir o homem, a humanidade, para reverter todos os efeitos do pecado e trazer o reino de Deus para a terra. Então, essa família é uma família importante na história da redenção. Então, a gente toma um choque quando a gente vê, vimos aqui, já vimos no capítulo 35, tem uma história também muito triste, muito ruim, né, sobre 2 filhos de Jacó que massacraram o povo de Siquém. E aqui também nós temos uma história, e tem outras histórias que virão depois, que são histórias que Deus não escondeu. Deus não fez questão de não relatar. Então, a história de José, como Deus trabalhou na vida dele, como Deus mostra a sua providência, como Deus guiou em todas as coisas, como Deus foi guiando as coisas para o papel especial que José precisava desempenhar nessa fase da história. Então é uma história bonita, mas a família de Jacó e o que aconteceu aqui e o que José deve ter sentido, essa primeira parte nesse capítulo 37, nós vamos acompanhar hoje, ver como coisas muito ruins aconteceram dentro dessa família que foi a família inicial, né? Abraão foi o pai, mas a gente conta com Jacó, por causa dos 12 filhos, o início da formação do povo, essa família que começou realmente a expandir e multiplicar. Então, Deus escolheu trabalhar com pessoas falhas, com pessoas como nós. Então a história tem muitas coisas ruins, mas nós queremos aprender, queremos ver como Deus trabalhou na vida de José. Vamos orar. Senhor, nós queremos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa vida tão significativa no teu plano, e uma pessoa que passou por várias coisas até chegar ao ponto de poder cumprir a sua missão, seu chamado. Tudo isso tem muitas lições, tem muitas coisas que nós podemos aprender. Pedimos a tua graça, a tua iluminação, tem muitas coisas que nós podemos perguntar, dos mistérios, de como o Senhor opera, mesmo no meio de tanta coisa ruim, como até hoje o Senhor continua trabalhando com pessoas falhas. O Senhor nos redimiu, mas nós realmente trazemos essa natureza e essas situações que acontecem até hoje com as mesmas atitudes que nós vemos aqui. Então pedimos a tua graça e a tua luz para podermos aprender, e que o Senhor possa realmente ter
um povo redimido, um povo livre de toda essa natureza caída, para que o teu reino possa vir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Bom, aqui está no esboço, eu só coloquei esses 4 pontos aqui, que já falamos na última aula. Quando nós estudamos a vida de uma pessoa na Bíblia, tem várias histórias, como Abraão, Isaac, Jacó, tem Davi, tem Moisés, tem Samuel, tem Elias, tem várias pessoas na Bíblia que nós temos várias informações. Nem todas as pessoas têm muitas informações biográficas, mas sempre tem, quando conta a história dessas pessoas que Deus usou na história, nós podemos olhar e aprender nós podemos estudar de vários pontos de vista. Então, quando você estuda a vida de José, você pode estudar, principalmente por causa de José ter sido uma pessoa de caráter exemplar, foi realmente uma pessoa, nós falamos as 2 pessoas que mais sobressaem nesse sentido, seriam José e Daniel no Primeiro Testamento. Então, quando você estuda uma pessoa como José, você tem muita coisa para ver no seu caráter. Davi era um homem, foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas nós sabemos que nem tudo que Davi fez serve de modelo para nós. Tem coisas horríveis que aconteceram, que Davi fez, e mesmo Moisés, que foi um homem muito exemplar, mas ele também cometeu erros. Todos cometem erros. José não era uma pessoa perfeita, mas você pode olhar para a vida de José, no caso do que nós temos relatado da história dele, você pode aprender muita coisa sobre o caráter de José, o caráter de Daniel. Em outros casos, em muitos outros casos, nós temos que ser um pouco mais seletivos. Tem algumas coisas muito importantes na vida de Davi que servem de modelo para nós, mas é evidente que nós temos que olhar aquilo em que ele errou. E a Bíblia mostra os juízes, vários homens, reis, alguns reis de Israel, de Judá, foram homens de Deus, mas nem tudo que eles fizeram serve de exemplo para nós. Mas no caso de José, como tem muitos detalhes e muitos pontos em que você pode aprender sobre o caráter dele, é um dos aspectos que você pode usar. É uma maneira de estudar a vida de José. Mas isso se torna uma coisa mais isolada. Vamos pensar sobre a vida de José. Então você isola, assim, sem levar em consideração necessariamente o papel que ele desempenhou no plano de Deus, que é o 4º ponto, né? O 4º aspecto, e o que a gente mais está usando nesses nossos estudos, do estudo sistemático, nós sempre temos dado prioridade para esse 4º aspecto, que em que sentido Abraão, em que sentido Jacó, em que sentido José agora, em que sentido que eles contribuíram para o plano de redenção. Como que Deus estava caminhando, né, antes de Abraão, Noé, cada pessoa que tem assim, um papel aqui na história da Bíblia, é porque ele contribuiu, ele desempenhou, mesmo alguns que foram de maneira negativa, né? As pessoas fizeram parte contribuíram de uma forma positiva ou negativa para o plano de Deus. Agora, voltando aqui, o segundo aspecto que nós, assim, como a vida de José, talvez seja uma das melhores demonstrações. É claro que Deus sempre cuida. Deus é soberano, ele não perde controle, o plano dele não é frustrado por causa de decisões erradas. Até mesmo o pecado no Jardim do Éden não vai impedir Deus de chegar ao seu propósito final. Essa é a parte bem misteriosa e difícil da gente, na nossa mente humana, tratar. Mas a vida de José é um exemplo tremendo
é muito fácil você ver as fases da vida de José, as etapas e como Deus já tinha chamado, como Deus já tinha um propósito para a vida dele, e foi muitos anos até chegar ao ponto dele cumprir esse propósito. Mas a providência divina, o que quer dizer essa palavra? A providência divina é o controle de Deus, é Deus direcionar, é Deus encaminhar as coisas, na soberania de Deus, no poder de Deus e isso é muito misterioso para nós, porque Deus não é autor de maldade, Deus não é autor daquilo que é feito assim. Deus não manda ninguém fazer algo, pecar, fazer algo ruim, mas Deus não deixa a maldade do homem impedir o seu propósito. Então, a providência divina é muito visível para nós. Olhando, depois que tudo passou, nós vamos ver assim que para José, enquanto ele estava vivendo, principalmente essas primeiras as fases, os acontecimentos que nós vamos ver nesse capítulo, com certeza José não estava entendendo, puxa, Deus está cuidando da minha vida. E isso é uma coisa que a gente quer comentar enquanto a gente acompanha a vida dele. Mas providência divina, estudar como Deus prometeu, isso a gente pode ver em muitos personagens bíblicos, com Moisés, com Davi. Você percebe como Deus chama, como Deus tem um propósito e como acontecem coisas contrárias, mas aí vai chegando, Deus vai dirigindo e fazendo com que as coisas concorram para o bem do seu plano. Então, isso é um assunto muito complexo, é muito fácil ver, quando a gente já vê a história pronta, né? É muito fácil a gente ver, aconteceu tanta coisa com José, mas no fim ele chegou ao ponto de ser governador do Egito. Então a gente percebe, no final da história, a gente percebe como Deus cuidou, mas na nossa vida, muitas vezes nós não temos, a maioria das vezes, nós não temos uma missão tão explícita, tão destacada como José. Nós não vamos chegar, a maioria de nós não vai ter assim uma posição de destaque, uma posição de ser um instrumento de Deus para impedir que o povo escolhido e também que os povos de muita gente, Deus não preservou só a família de Jacó, Deus preservou o povo do Egito, o povo de outras terras que foram preservados da fome por causa de José. Mas Deus tem um plano para cada pessoa, e a providência divina é algo que Ele aplica. Deus tem providência divina para a minha vida, para a sua, mas a gente não percebe isso durante o processo. Então, essa é uma das coisas que nós vamos olhar. E a terceira coisa aqui é que muitas pessoas na história da redenção, na história que nós vemos nas Escrituras, muitas pessoas puderam exemplificar. Nós dizemos que eles foram tipos ou figuras do Messias, de Jesus. Né? Quando a gente fala assim, você pode encontrar Jesus em todas as páginas da Bíblia, mas tem histórias muito claras, como quando Abraão ofereceu Isaque. Então, ali, um exemplo muito claro de como o pai enviou seu filho e o sacrificou para o bem de toda a humanidade. Então, aquele ato de Abraão de oferecer seu filho, a atitude de Isaque de permitir, de se submeter àquilo. Então, aquilo foi algo muito claro que mostrou algo que Jesus faria em plenitude depois. Moisés foi um profeta, e ele falou assim que Deus ia levantar um outro profeta semelhante a ele. Então, Moisés tipificou Jesus.
Davi como rei no trono e tantas coisas que Davi fez também foram exemplos, né, daquilo que mostrando o que Jesus faria depois. Claro, Jesus de uma forma muito mais perfeita, muito mais completa, né? Mas José é talvez a pessoa, o personagem que durante toda a sua vida, várias coisas, não foi só em uma ocasião, não foi só, assim, é difícil comparar, mas Davi seria uma pessoa semelhante, porque realmente, sim, ele é sempre usado como a figura do Messias, como aquele que exemplificou como o Messias reinaria, mas José também, até mencionamos que os judeus eles desenvolveram uma ideia assim de que talvez até tivesse dois Messias, um parecido com José e outro parecido com Davi. Então José é uma pessoa que exemplificou muita coisa sobre o Messias. Então são quatro maneiras diferentes. Nós vamos comentando sobre vários, sempre com o objetivo de ver o papel que José desempenhou, por que Deus fez questão de usar a vida de José, porque foi tão importante tudo que aconteceu com a vida dele. Não foi assim, puxa, uma tragédia, ele foi vendido como escravo e tal. Não foi uma coisa que foi trágica, mas passou e acabou, né? Assim, tem figuras na Bíblia, tem vidas, né? Que chamam nossa atenção, a vida de Agar, a vida de Ismael, aquelas coisas que aconteceram, mas não tem uma continuidade. Não, José, a vida dele foi toda a missão, toda a vida dele apontou para o Messias, ok? Muito bem, então nós estamos em Gênesis 37, então nós vamos falar sobre essa primeira parte da vida dele. Nós já vimos em relação ao caráter, né? Eu vou entrar um pouquinho nessa questão de inveja hoje, mas essa primeira parte assim, do favoritismo, né? Nós já falamos também. Nesse caso, eu estou falando assim, caráter aqui, essa parte de caráter não é o caráter de José. A única coisa que não fica muito evidente quando José tem os dois sonhos, que nós vamos falar sobre isso agora, José teve dois sonhos, e ele conta esses sonhos para os irmãos e depois até para o pai dele também, e é difícil a gente imaginar que José não estivesse contando esses sonhos com um certo orgulho. A Bíblia não aponta, não condena, não tem nenhum comentário bíblico que vá nos mostrar assim, olha, José nem deveria ter contado esses sonhos. Não, foi importante ele contar, mas é muito difícil imaginar que José, como um ser humano comum, pudesse contar esses sonhos sem se exaltar, sem ter esse egoísmo de pensar, olha só o que eu sonhei, olha só quem que eu vou ser, né? Então, essa parte do caráter assim, seria uma das poucas coisas que nós podemos observar na vida de José que pode mostrar um defeito, uma atitude errada. Mas com certeza ele tinha defeitos, ele não era uma pessoa perfeita. Mas o estudo de caráter nesse primeiro capítulo sobre a vida dele é mais para mostrar, que já comentamos, que Jacó demonstrou, ele tinha um favoritismo em relação a José, ele era o filho que está escrito aqui, que ele amava mais do que todos. Ele demonstrou isso fazendo aquela túnica especial para ele, e isso foi algo que motivou, isso foi algo que causou essa reação de inveja. E nós vamos depois tocar um pouquinho mais nesse assunto, mas em relação ao caráter de José, nesse capítulo aqui, capítulo 37, nós não temos muitas evidências para falar, assim, José também, assim, ele foi contando os defeitos, os erros dos irmãos dele para o pai. Então, assim, não é certo você encobrir coisas erradas,
né? Nós temos, assim, geralmente as pessoas têm uma tendência de achar assim, não, nunca se deve dedurar, nunca se deve ficar contando o problema dos outros, cuide da sua vida. Mas se tem alguma coisa que vai fazer mal para a família, para o conjunto, né, a comunidade, é necessário, né? Mas é outra coisa em que a gente não sabe exatamente qual era o espírito de José quando ele contou essas coisas. Então é outra coisa que pode levantar uma dúvida sobre o caráter de José nesse ponto da vida dele. Então vamos ler aqui, então, a partir do versículo 4, né, fala assim, no 3 já fala assim que Jacó amava José mais do que os outros, fez a túnica. Versículo 4, vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros, seus irmãos odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, não conseguiam se relacionar, nem conseguiam assim, disfarçar, né? Assim, eles realmente demonstravam a atitude que eles tinham em relação a ele. Aqui nós já temos, então, a situação armada para aquilo que vai acontecer. Um favoritismo da parte do pai e uma reação de inveja da parte dos irmãos. Então, eles odiaram o irmão por causa do favoritismo e eles não conseguiam nem se relacionar com ele. E José, ou assim, ignorava, era ingênuo, nem difícil de imaginar isso, né? Ele devia sentir isso. Ele não foi sábio em contar os sonhos em que ele seria o principal de todos os irmãos, mas ele contou. Mas vamos discutir um pouquinho sobre o porquê isso foi importante. Mas vamos ver os sonhos. Versículo 5. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, eis que meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, se inclinavam ao meu feixe. Os sonhos são muitas vezes simbólicos. Aparecem sonhos várias vezes no livro de Gênesis, em outras partes das Escrituras. A gente muitas vezes tem sonhos meio bobos ou dificilmente, eu pelo menos, eu não tenho sonhos simbólicos, né? Porque esse aqui, a gente geralmente sonha com pessoas que a gente sabe identificar, então não é uma coisa simbólica, a gente vê coisas acontecendo, como se a gente estivesse vendo um filme, né? Mas ele teve um sonho simbólico, que ele viu, né? Era uma coisa assim, nós estávamos atando feixes no campo, então era uma coisa que provavelmente eles faziam. Eles eram mais assim de cuidar de rebanhos, né? Mas os feixes seria de plantações, de trigo, né? Então eles estavam atando, amarrando esses feixes, e aí aconteceu uma coisa que não acontece na vida real, que é o feixe, o dele se levantou, ficou de pé, e os outros feixes se inclinaram. Então era uma coisa simbólica, pelo menos acho que eles também não tiveram dificuldade nenhuma em interpretar, que é outra coisa que às vezes a gente tem dificuldade. A gente vê um cenário, a gente vê assim um rio, uma cachoeira, um céu, sei lá, a gente vê alguma coisa e a gente não sabe às vezes interpretar o que é aquilo, por que eu estou vendo aquilo. E os profetas às vezes viam coisas e perguntavam para Deus: o que é isso, né? O que significa isso? Mas para eles era algo muito, muito fácil de interpretar. Então, eles falaram na hora, versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Por que reinar? Porque o feixe de José estava em pé, o único que ficou
ereto, em pé, e todos os outros se encurvaram. Então é uma demonstração de que eles estavam servindo, de que José era alguém exaltado, alguém com uma posição superior, e os outros tinham que se inclinar diante dele. E eles ficaram assim ainda mais mordidos, ainda mais chateados com esse mais novo, né? Só tinha o Benjamim, mais novo do que ele, né? Penúltimo filho de Jacó. Quem que ele acha que ele é? Ele que vai? Por que ele teve esse sonho? Então, eles ficaram muito irritados, né? Muito enciumados por causa disso e o odiaram mais. E aí ele teve outro sonho, no versículo 9. E ele também contou, ele viu a reação deles, né? Ele viu a reação e ele contou de novo. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Até difícil, eu não sei muito imaginar como é que você sonha com o sol e a lua e estrelas se inclinando. Eu não sei exatamente como é que ele viu isso, como é que isso aconteceria no sonho, de você ver assim o sol se inclinando, mas foi isso que ele viu, e aí ele contou para o seu pai e para seus irmãos, e aí até o pai dele achou assim: peraí, José, o que você está... ele repreendeu, né? Repreendeu o filho e falou assim: que sonho é esse que tiveste? Viremos, eu e tua mãe, né? Na verdade, a mãe biológica de José já tinha morrido, né? Mas provavelmente Lia ainda estava viva. Então, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti. Então, Jacó o repreendeu, assim, que atitude é essa? Por que você está falando isso? Mas... os seus irmãos, e aqui nós temos essa palavra inveja, versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este caso no coração. Então, é muito importante, todos nós conhecemos a história, né? Então eu não preciso fazer suspense em dizer o que vai acontecer depois, nós todos sabemos o que vai acontecer, qual é o processo, nós sabemos quando foi que isso aconteceu. Foi quando José se tornou o primeiro-ministro, né, que a gente chamaria assim, o governador do Egito, só abaixo de Faraó. Quando isso aconteceu, quando os irmãos dele foram para o Egito para buscar comida, não reconheceram o irmão, que fazia muitos anos, e ele estava todo com o jeito de egípcio, né, não estava parecido com o moço que eles tinham conhecido há tantos anos. Então eles se inclinaram diante de José lá no Egito, porque ele era a autoridade. Por que foi importante? Foi importante Jacó saber desse sonho, e foi muito importante José saber desse sonho. E foi importante os irmãos saberem desse sonho, porque depois todos eles perceberam o que estava acontecendo e viram que Deus cumpriu aquilo que ele mostrou para José. Então, foi muito importante, né? Ele provavelmente, pelo menos eu imagino que um moço de 17 anos, sendo muitas vezes desprezado pelos irmãos, que isso aconteceu com Davi, que era o mais novo também, quando os irmãos se desprezavam. Isso muitas vezes acontece em famílias grandes, assim, o mais novo todos os outros sabem mais, são mais espertos, são mais fortes. Então existe uma tendência já de menosprezar, de achar que o mais novo nunca sabe nada. Então José pode ter tido assim uma atitude: olha só, eu sonhei isso, eu que vou ser maior do que vocês no futuro. A Bíblia não fala isso. Mas se ele contou duas vezes, dois sonhos diferentes, e era algo assim, ele não sabia, ninguém sabia como que isso vai se cumprir. A imaginação dos irmãos e até do próprio pai
Como assim? Nós vamos nos encurvar? Assim, assim um membro da família pode se destacar, pode se tornar importante, mas assim, a família é sempre considerada assim, tem intimidade, assim, o filho, quase o filho mais novo, mesmo que ele chegasse assim a ser muito bem sucedido e muito rico, sei lá, normalmente assim, esse tipo de sonho, assim, ele vai dominar, nós vamos ter que abaixar nossa cabeça no pó, nós vamos ter que ser servos dele. A ideia do sonho, sem saber o que ia acontecer, era muito humilhante para o resto da família e era um motivo de muita exaltação para José. Ele contando isso, assim, como eu falei, que tipo de espírito ele tinha ao contar. Mas como é interessante, e isso a história vai desenvolvendo e vai mostrando, porque a Bíblia não fala, eu mencionei isso na última aula, nós não temos nenhum registro de Deus aparecer para José e falar com José. Deus apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó, Deus deu promessas, Deus fez aliança, o que Deus falou com cada um deles foi muito claro e muito sim, era Deus falando. Agora José recebeu esses 2 sonhos. Esses sonhos seriam, de alguma maneira, aquilo que iria preservar José durante todo esse longo processo. Ele vai passar por 13 anos. Ele está com 17 anos. Ele chega a ser exaltado e ter assim, essa posição de autoridade no Egito quando ele tem 30 anos de idade. Então, vão passar 13 anos para que isso se cumpra. Então, é bastante tempo, e não só tempo, mas o que José passou? Ele passou por anos de sofrimento, né? Ele foi escravo, depois ele começou a se sobressair na casa de Potifar, mas depois ele foi jogado na prisão. Então, José sofreu muito antes de chegar nisso. E o cumprimento do sonho não era ele dominar, não era ele se mostrar superior. Ele serviu. A posição dele de ser exaltado, isso ele não entendia isso, e os irmãos muito menos, e o pai também não, mas a posição, o que Deus estava mostrando, eu quero chamar a atenção para isso, porque muitas vezes quando alguém recebe, né, uma palavra, uma promessa, Deus mostra alguma coisa, assim, olha, eu vou abençoar, você vai fazer isso, eu estou chamando você para um ministério, sim, de missionário, de pastor, de não sei o quê, eu tenho algo dentro de mim que eu quero ser isso, eu quero, assim, pode ser uma vocação. Quando a gente recebe algum tipo de chamado, algum tipo de ideia, assim, de que, né, Deus vai usar, Deus pode mostrar, muitas vezes não é tão comum você saber muitos anos antes que Deus está chamando para alguma coisa, às vezes é uma coisa meio vaga, mas o chamado pode ser algo que no início exalta o ego. No início a pessoa pode pensar, olha só, né, esse sonho aqui, todos os meus irmãos, até meus pais vão se inclinar diante de mim, então eu vou ser o tal, eu vou ser exaltado, eu vou ter poder. E quando a gente que já conhece a história, quando a gente vê assim, o que Deus estava mostrando nesses sonhos? Que José seria um instrumento de salvação. Isso não ficou claro aqui, então é algo que Deus teria que trabalhar no coração de um e de outro, tanto de José como dos irmãos. E o ponto que eu vou continuar seguindo essa linha, à medida que a gente prossegue na história de José, mas eu quero voltar a falar sobre essa questão de favoritismo,
Não propriamente a ideia de favoritismo, mas é algo que a gente tem falado bastante em relação a Esaú e Jacó, essa questão assim de Deus chamar para uma função, para um papel mais destacado. Então, né, essa diferença entre Esaú e Jacó, entre o chamado de Deus para Jacó e Esaú não recebeu o mesmo chamado, e a própria ideia do povo de Israel ser chamado. Ou nós podemos falar em termos de hoje, se você foi resgatado por Jesus, Jesus encontrou você, você é uma nova criatura, você faz parte do povo da igreja, do povo de Deus, do povo que Deus está chamando para fazer parte do reino dele. Então, essa diferença entre os chamados e os não chamados, aqui nós estamos falando dentro dos chamados, né? Quando era entre Isaac e Ismael, ou entre Jacó e Esaú, ia fazer parte do povo escolhido e o outro não ia. Mas aqui nós temos José, ele não é ele que vai ser, na verdade nem o Messias nem vem da linhagem de José. José não é a linhagem de onde vem a semente, de onde vem o Messias. Nós estamos falando sobre um dos 12 irmãos que vai ter um papel nesse momento da história. José tinha um papel importante e esse papel não seria fácil. Você olha assim para esse, assim, se José pensasse, puxa vida, né? Deus vai me exaltar acima de todo mundo. O caminho na frente dele, adiante dele, não seria um caminho fácil. Então, eu gosto sempre de lembrar do filme O Violonista no Telhado, porque é a história de judeus que estavam sofrendo perseguição na Romênia, e ele estava sentindo tanta dificuldade assim com a perseguição, que ele olha para o céu e grita com Deus assim, se ser povo escolhido é passar por tanta perseguição e tanto sofrimento, eu queria que o senhor escolhesse um outro povo. Por que o senhor não pode escolher um outro povo para sofrer um pouco também? Porque às vezes a gente olha para o povo escolhido e a gente acha que é assim uma superioridade. Deus me escolheu, seja qual for seu conceito de por que Deus escolheu, foi por mérito meu ou foi Deus que me escolheu, mas o que é ser um escolhido? Então essa questão, José aqui, ele foi um escolhido para desempenhar uma função, um papel no plano de Deus. E o problema é quando Deus escolhe alguém, e eu às vezes eu comparo isso com, sei lá, assim, no time de futebol tem outros esportes, vôlei, tem vários tipos de esportes, e às vezes uma pessoa se destaca numa função, né? O artilheiro, o atacante no time de futebol. Então, às vezes alguém tem inveja. Fala assim, por que o técnico não me escolheu? Muitas vezes a gente acha, eu sou melhor, eu poderia fazer isso melhor. Então tem essa questão de inveja que é muito terrível quando opera dentro do coração de uma pessoa. Porque o desafio, o perigo de quem é escolhido é ser presunçoso, arrogante, orgulhoso, se achar superior, né? Eu acredito que José tenha sentido essa tentação. Até que ponto que ele demonstrou isso, a Bíblia não fala. Mas o problema de quem é escolhido, e isso está assim, né? Por que os judeus, no tempo de Jesus, os judeus nem comiam, achavam que não podiam comer com o gentio. Isso é se achar superior, isso é achar que você é melhor do que os outros. Você não é digno nem de comer comigo, você não pode entrar na minha casa. Eu não posso entrar na sua casa porque eu sou melhor. Então, esse perigo
né, eu sou salvo, eu fui redimido por Jesus, eu sou melhor do que você. Então toda essa questão de todas essas atitudes de quem é escolhido, muitas vezes não é, nós achamos que ser escolhido é ser amado por Deus, outros Deus não ama, ou eu vou para o céu e ninguém mais vai, os outros que não são escolhidos não vão. Mas aqui não é uma questão de salvação. E geralmente não era a questão de quem Deus vai escolher para uma determinada função. Então o artilheiro de um time de futebol, ele tem uma posição de destaque. As pessoas falam mais de quem marca o gol, mas toda a equipe contribuiu. E o papel de o goleiro que fica lá atrás, parado, mas ele tem uma função. E cada pessoa tem uma função. Mas quando há inveja, então o problema de quem é escolhido para uma função melhor é o orgulho. E o problema de quem não é escolhido é inveja. E nós temos a história da humanidade começa assim. O primeiro casal saiu do jardim do Éden e tiveram 2 filhos, e os 2 filhos levaram uma oferta para Deus. Deus aceitou, se agradou com a oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Já gerou inveja, e a inveja causou morte. Então, isso é muito sério. O versículo 11 fala: seus irmãos, pois o invejavam. Né? Eles invejavam, se compararam. Isso, gente, é tão comum, é tão presente na nossa vida. Isso acontece, isso causa guerras, isso causa mortes, isso causa, né, assim, o partidarismo, o atacar, o querer, assim, a competição, o querer chegar na frente, o querer ser maior. Então isso aí tem causado tanto mal e tanta discórdia, tanta divisão, e a Bíblia fala especificamente sobre isso em várias situações. Então, essa inveja, eu vou ler alguns textos rapidamente sobre inveja, porque isso é algo que nós precisamos identificar. Isso pode realmente causar um dano terrível. A Bíblia fala, eu não vou ler todos os textos, mas eu vou lembrar que a Bíblia, assim, falando assim, que José foi um exemplo de como seria Jesus. Em Mateus 27, os evangelhos registram isso, os outros também, mas em Mateus 27, 18, fala que Pilatos sabia que os judeus entregaram Jesus para ser morto por causa de inveja. Jesus foi levado à cruz. Jesus, ele sim, foi uma pessoa sem defeito de caráter. Nós estamos vendo a possibilidade que talvez José tivesse tido uma atitude de superioridade, de querer se gabar, de querer se exaltar. Não sabemos por certo, mas Jesus foi uma pessoa pura. Jesus veio para trazer vida. Em João 10, fala que os judeus quiseram, mais de uma vez, né, os judeus quiseram pegarem pedras e queriam matar Jesus. E Jesus pergunta, né, em João 10, ele pergunta: eu fiz tantas curas, abençoei vocês de várias maneiras, vocês estão querendo jogar pedras, por quê? E é por causa de inveja, é por causa assim, de quem é escolhido, de quem o Pai enviou. E isso, assim, quando se trata de pessoas humanas, nós às vezes damos razão, damos motivo para que as pessoas nos odeiem. Muita perseguição contra cristãos, contra crentes, às vezes é porque realmente nós fazemos coisas com motivações erradas, nós temos atitudes erradas que suscitam essa reação. Você está querendo ser melhor do que nós. Se a gente realmente fosse humilde, muitas vezes as pessoas não teriam reações erradas quando nós apontamos os erros, quando nós falamos a verdade. Mas Jesus fez isso
sem nenhuma mistura. E muitas pessoas o odiavam, porque as pessoas, né, Jesus falou assim, quem está nas trevas não quer que aponte, não quer a luz. Então, a inveja realmente é algo que é terrível. Eu vou ler um texto em Provérbios e outro em Tiago, só para a gente confirmar essa questão de quanto que a inveja, ciúme, inveja, que são semelhantes, mas Provérbios 27, versículo 4. Olha só o que fala aqui. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Então, tem essas atitudes, esses sentimentos, essas paixões que são terríveis. Cruel é o furor, impetuosa a ira. Sabemos que a ira é algo que pode trazer muita maldade. Mas aí ele fala assim, mas quem pode parar na presença da inveja? Provérbios 27, 4. Então, ele está colocando a inveja como algo mais nocivo, mais mortal, mais venenoso do que até mesmo a ira. E vamos ver o que Tiago fala na sua epístola, Tiago 3, versículo 14, ou vamos começar no versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Sabedoria não é você saber muitos fatos, não é você ser muito inteligente. Sábio e entendido é mostrar pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, a humildade demonstra a verdadeira sabedoria. Aí ele fala no versículo 14, mas se tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. E aí nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Saul ficou com muita inveja de Davi, porque ele viu que a presença de Deus estava com Davi, não estava com ele quis matar Davi, e por aí vai. Você tem muitos exemplos, né, de como a inveja a inveja realmente é um veneno, e vem tudo de comparação, vem tudo assim de querer a posição do outro, sendo que, na verdade, cada um tem essas coisas assim de que algumas funções são mais visíveis, mas o nosso coração que quer, cada um gostaria de ter a primazia, cada um gostaria de ser o mais importante, o mais inteligente, o mais bonito, o mais sábio. A gente gostaria de ser o melhor, a gente gostaria de ter esse destaque. Esse é o sentimento da inveja, porque nós queremos a função de um outro, sendo que para Deus não tem favoritismo, Deus não tem acepção de pessoas, Deus não é parcial, nós vimos isso já. Então, o que Deus deseja é que cada um aceite a sua posição, a sua função, o que Deus deu para você, que é único, que é maravilhoso. Para Deus, não é melhor a pessoa que está numa posição destacada. É uma posição que Deus deu, mas que a outra é tão importante quanto e tem o mesmo valor, né? E isso na nossa sociedade, nas nossas famílias, na igreja, nós não temos esses sentimentos. Mas olha só, então, tudo que vai acontecer aqui, então, é fruto desse sentimento de inveja. Então, o que acontece? Versículo 12, então. Voltando para o Gênesis 37, versículo 12. Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José: não apacenta os teus irmãos em Siquém? Vem, te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. É uma atitude de filho obediente, né? De filho assim, disposto. Era difícil, talvez, caminhar uma longa distância. Não era perto. Eu acho que até vi a distância, mas eu não me lembro agora. Mas Jacó
morava, né, que fala, né, no versículo 14, né, vai ver se vão bem seus irmãos, rebanho, traz-me notícias, assim o enviou do vale de Hebrom. Então, Jacó estava morando em Hebrom, que fica um pouco ao sul de Jerusalém, então é mais na parte sul, e Siquém fica mais no centro, mais para cima. Só que no fim, os irmãos não estavam em Siquém. Eles tinham saído e tinham ido para um outro lugar mais para o norte ainda. Então, primeiro assim, foi algo... Claro que ninguém podia imaginar que os irmãos iam querer matar José, mas foi algo assim, dado tudo que contou aqui, dos sonhos, o fato de que os irmãos não conseguiam nem falar bem com José, foi muita ingenuidade da parte de Jacó mandar seu filho numa missão em que sabia que os outros filhos dele não aceitavam, não recebiam bem seu irmão. Mas aí a história prossegue, ele vai para Hebrom. Aqui também tem a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Deus tinha um plano, ele falou com Abraão muitos anos antes, seus descendentes eu não vou te dar essa terra como propriedade ainda. E ainda vão se passar 400 anos, sua descendência vai para o Egito. Então Deus tinha um plano de levar os descendentes de Abraão para o Egito. Então tudo que acontece nessa história, essa é a parte difícil da gente explicar a providência divina. É como Judas que traiu Jesus. Então Jesus tinha que ir para a cruz. Então tinha que ter um Judas. Então foi pela onisciência de Deus, pela determinação de Deus. Então você pode chegar à conclusão, e eu não sei explicar isso, eu acho que a gente não tem como colocar isso em nosso raciocínio humano, mas dizer que Deus queria que Judas traísse, que Deus queria que Davi adulterasse, que Deus queria que os irmãos de José, que ele queria que eles o traíssem e vendessem como escravo. Isso a Bíblia não aprova esse tipo de... A Bíblia não endossa isso. Tem visões que, assim, Deus é soberano, todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, mas Deus não nos obriga, a Bíblia fala que Ele não é autor do mal. Mas é uma grande discussão e não quero entrar nisso, mas o fato é que a Bíblia mostra que Deus responsabiliza as pessoas pelas suas ações. Então, os irmãos de José que estavam alimentando esse sentimento terrível da inveja. Então, quando você olha para o caráter, Jacó foi errado de ter favoritismo, se José tinha orgulho, ele estava errado, e os irmãos estavam errados em ter inveja. Mas Deus não se limitou, Deus não permitiu que a maldade dos homens impedisse o seu propósito. Será que, dando um outro exemplo, Jacó que enganou o pai dele, dizendo que ele era Esaú, quando era a hora de receber a bênção. Deus precisava disso para que Jacó fosse abençoado, como Deus tinha revelado para sua mãe, quando estava dentro do ventre dela ainda? Então Deus... Deus tem um jeito muito melhor de fazer as coisas. Davi não precisaria ter cometido adultério para que tivesse a linhagem certa do Messias. Deus sabe como fazer a maldade dos homens não impedir seu plano. Então, a gente não sabe como que os descendentes, a família de Jacó, como é que eles iam para o Egito se não tivesse acontecido isso? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus não aprovou a atitude deles. Eles tiveram atitudes
terríveis, alimentadas por inveja. E isso foi algo que manchou, que marcou a vida deles de uma forma muito, muito ruim. Mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então Deus está trabalhando mesmo assim. Bom, então na providência de Deus, nós não sabemos até que ponto que Deus interfere, mas José chegou a Siquém e não achou os irmãos dele. E é bem interessante porque eles não tinham, a gente fala assim, ele não tinha GPS, mas não tinha nem estradas, não tinha placas, não tinha assim, aqui é Siquém. Como é que eles caminhavam? Como é que Jacó saiu da terra dele e foi lá para onde estava Labão? Como é que eles achavam os caminhos? Como é que eles navegavam? Como é que eles chegavam ao local que eles queriam? Mas ele chegou a Hebrom e os irmãos dele não estavam lá. E ele encontra com um homem que dá as informações. Ele percebeu que José estava meio perdido e falou assim, o que você está procurando? Então, tudo é providência de Deus. Deus colocou uma pessoa no caminho dele, que pudesse ajudá-lo a encontrar os seus irmãos. Se ele tivesse voltado para... pai, eu não achei, eles não estavam lá, eu procurei, não consegui achar. Não, ele foi direcionado para encontrar os seus irmãos. Então, ele chegou, ele recebeu a notícia que eles foram para um outro lugar chamado Dotã, e ele então foi lá e os achou. Versículo 18. Eles, os irmãos, o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Então, olha só, é a história de Caim e Abel. É uma história assim, Esaú queria matar Jacó depois do que Jacó fez. Essa situação de querer matar alguém da família, um irmão, é uma coisa terrível. Mas isso foi algo que tem acontecido, né? Isso acontece dentro de quantas e quantas igrejas. Hoje, geralmente, as pessoas não matam umas às outras. Às vezes acontece até de matar, mas hoje é mais assim no sentido de dividir, de caluniar, de falar mal, de criar situações. Então, quantas coisas são feitas por causa de inveja, por causa de não reconhecer, de não ter uma atitude de se alguém vai se sair bem, os dons fazem com que aquela pessoa suba mais, seja mais reconhecida. Nós deveríamos ter assim, olha, se Deus está abençoando o meu irmão, se Deus está aprovando e abençoando e fazendo com que ele se saia bem, que ele seja frutífero, então isso é bom, porque é para o plano de Deus, é bom para todos. Mas essa não foi a atitude. Então eles tiveram uma atitude de conspirar contra o irmão, e a primeira ideia era realmente matar. E olha só, aqui também nós podemos olhar para a providência divina no seguinte ponto de vista. Deus deu a José esses sonhos, eles foram sonhos proféticos, como já mostrei, assim, nem José entendeu o que seria o que iria acontecer, qual seria essa exaltação, qual seria o objetivo disso. Não seria para que ele dominasse, não seria para que ele exercesse controle, ou domínio, oprimisse os outros, mas era para que ele fosse um servo, para que ele fosse uma bênção para a família e para todos, né? Mas eles não tinham, nem ele, nem seus irmãos, eles não entenderam dessa forma. Então, eles falaram, olha como, isso aqui é muito interessante, versículo 19 e 20. Disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Olha, esse é o cara que sonha, acha que vai acontecer. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o devorou.
veremos então o que será dos seus sonhos. É claro que eles não tinham assim uma consciência de que Deus estava falando, mas naquela época eles davam muita importância para sonhos. Eles achavam que sonhos eram coisas importantes. Mas eles falaram assim, vamos matar José e aí nós vamos ver o que vai acontecer com o sonho. E Deus está ali, Deus está... ele não é a causa, ele não gerou um sentimento de morte, de assassínio no coração daqueles irmãos, mas Deus está ali para não permitir que o seu plano seja frustrado. Então, Deus não vai permitir que eles o matem. Então, nós vemos logo em seguida... Versículo 21, Rúben, o irmão mais velho, ele já fez coisas erradas, até perdeu o direito de primogenitura, porque ele dormiu com uma das concubinas, uma das esposas do pai. Então, mas aqui o Rúben, de todos eles, Rúben foi o que tinha melhor intenção e o que sentia mais, porque... É difícil imaginar, por mais que você ache que o irmão é metido, que ele está querendo ser mais do que os outros, você infligir tanto sofrimento no pai, o que eles fizeram, né, ou se eles matassem mesmo, ou no caso eles não mataram, mas fizeram de conta que tinham matado, e Jacó, então o pai, sofreu tanto. Como que filhos podem causar, como que a inveja pode levar pessoas a causar tanto sofrimento no pai? Será que eles tinham raiva do pai porque o pai amava mais José? Mas eles causaram um sofrimento enorme para esse pai. Mas Deus não iria permitir, né, como eu falei. E Rúben, ele falou assim, olha, não vamos tirar a vida, vamos jogar numa dessas cisternas. Pelo menos ele fica fora assim, ele não vai poder jogar numa cisterna e não tirá-lo de lá, e ele não ia conseguir sair. Para os irmãos também seria morte, e uma morte triste, porque seria uma morte muito demorada. Mas Rúben não queria isso. Rúben pensou, vamos jogar nessa cisterna, porque ele queria depois tirá-lo de lá e levá-lo de volta para o pai. Então Rúben tinha a melhor intenção de todos os irmãos. Ele foi que realmente não quis causar esse sofrimento para o pai e quis realmente preservar o irmão em vida. Bom, então esses foram os planos. José chegou lá, eles tiraram sua túnica. Isso também é uma figura, pensando em como ele foi um exemplo do Messias. Isso foi uma figura de como Jesus foi colocado na cruz e os soldados pegaram as vestes de Jesus e dividiram. Eles lançaram sortes, né, para saber quem ia ficar. Então tem alguma relação com essa roupa de Jesus. Aqui no caso, eles não queriam a túnica para possessão deles, eles iam usar como prova, tentar provar para o pai que o filho tinha sido atacado por um animal selvagem, né? Mas eles tiraram a sua túnica e lançaram num poço vazio, uma cisterna vazia. E aí chegaram, versículo 25, um grupo de ismaelitas, depois eles são chamados também de midianitas, que estavam levando mercadorias para o Egito. E aí Judá, o outro irmão, que também não queria que matassem José, mas ele também teve assim, ele não foi tão bonzinho com o irmão, né? Assim, ele não queria que matassem, mas ele falou assim, vamos vendê-lo para esses midianitas que vão levá-lo embora. Então, foi isso que eles fizeram, né? Versículo 26, Judá fala que proveito teremos em matar nosso irmão. Venderam José por 20 moedas de prata, que também é semelhante a Jesus, ser traído por 30 moedas de prata. Então, também
tem uma relação com a vida de Jesus. Então, venderam por 20 ciclos de prata. E aí, Rúben não estava presente nessa hora. Ele voltou e ele ficou muito desesperado quando ele viu que ele não ia conseguir resgatar o irmão e levá-lo de volta para o pai. Então, mais uma vez, confirmando que Rúben é quem tinha a melhor intenção de todos. Mas eles venderam José como escravo e depois rasgaram a túnica de José, colocaram em sangue de animal e levaram para o pai. E falaram assim, olha o que aconteceu, essa aqui é a roupa do seu filho. Foi muito cruel, muito, muito cruel. Mesmo, aqui não fica claro se Rúben sabia. Ele deve ter ficado sabendo que eles venderam. Ele chegou no poço, viu que o irmão não estava lá. Então, provavelmente, ele ficou sabendo que eles tinham vendido como escravo. Então, todos eles, 10 irmãos, que Benjamim não estava aqui presente, né? Então, 10 irmãos, 10 filhos de Jacó, tiveram a insensibilidade, a crueldade, a falta de coração de levar a túnica. Eles tinham inveja, eles acharam horrível Jacó dar preferência para José, dar essa roupa bonita para ele, diferenciada, e aí eles levam essa roupa de volta para o pai, manchado de sangue, e deixam o pai acreditar que o filho tinha morrido. É muita crueldade, é muita assim, e eles guardaram esse segredo, eles iam morrer e não contar essa mentira, essa falsidade para o pai. E Jacó, essa é a hora assim que a gente sente, eu vejo assim o sofrimento de Jacó quando ele perde a esposa Raquel. Foi muito difícil para ele. Mas quando ele perde José, é mais difícil, assim, não sei se é mais difícil, assim, porque ele amava muito Raquel, então ela morreu no parto de Benjamim, então foi uma perda muito dolorosa para Jacó. Mas essa situação de um filho de 17 anos que para ele mantinha viva a memória de Raquel, e era o filho, tinha mais também Benjamim, né, que eram filhos da esposa amada. Então, ter acontecido isso com José, isso é uma dor. Jacó vai ficar 22 anos sem saber que seu filho estava vivo. Então, essa dor, esse sofrimento, e ele fala, achamos essa túnica, versículo 32, versículo 34, então ele viu a roupa, falou assim, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado, uma morte terrível teria sido, né? Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E essa dor deve ter continuado, porque você tem luto por alguns dias, mas essa dor continua. Levantaram-se, olha que falsidade, levantaram-se todos seus filhos e todas as suas filhas. Pelo que nós sabemos, Jacó só tinha uma filha, mas talvez suas noras, né, eram chamadas de filhas, mas todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Mas ele recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro, ele disse assim, eu vou chorar até o dia da minha morte. Com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar. Então, essa é uma história muito, muito trágica. Jacó, ele passa por situações também muito difíceis, muito sofrimento na vida de Jacó. A gente ainda pensa assim, não que assim, o sofrimento seja um pagamento, pessoa, assim, tem coisas que nós fazemos que o que nós plantamos nós colhemos. Então tem assim, o que Jacó fez com o irmão dele, Esaú, ele realmente colheu frutos amargos.
Davi colheu frutos amargos daquilo que ele, do pecado dele. Então isso acontece, não é sempre. Tem muitas pessoas que cometem coisas absurdas e não passam por sofrimento. Então nós não podemos dizer que todas as pessoas que erram vão pagar, vão sofrer por causa disso. Mas quando a gente pensa em Jacó, assim, ele precisou passar por muitas coisas para moldar, para quebrantar, para ele se tornar uma pessoa realmente mais quebrantada, mais pronta para aquilo que Deus queria, né? Mais transformada. Mas José era uma pessoa que começou a sofrer sem ter feito nada disso, né? Então, vamos olhar aqui para concluir quais as lições, o que nós podemos aprender sobre providência divina, né, nessa parte da história. Nós vamos ver providência divina em toda a vida de José, mas nessa primeira parte, a primeira coisa é que Deus consegue. Eu fico assim muito admirado, assim, muito atônito diante da grandeza de Deus não ser o autor do mal, Deus não querer que as pessoas façam mal, Deus não ter prazer nenhum em alguém fazer o mal, mas o plano dele demora mais, muitas vezes, por causa dos nossos pecados, dos nossos desvios, dos nossos erros. Jacó, com certeza, não precisaria ter passado por tanta coisa se ele não tivesse enganado o irmão dele, mas Deus consegue usar essas situações, mesmo com a maldade, a inveja dos irmãos de José, ele não permitiu que isso impedisse o seu propósito, ele não deixou José ser morto. Né? Deus assim, tem providências, né? Aqueles midianitas, aquela caravana que passou bem naquela hora, isso é providência de Deus, né? Que Deus preparou algo para que José não fosse abandonado naquele poço seco e que ele pudesse ir para o Egito. Então Deus estava usando as circunstâncias, usando situações para cumprir o seu propósito. Ok? Então, a providência divina significa que Deus pode usar as piores coisas. E isso tem que nos colocar numa situação assim de Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano coletivamente para seu povo, Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para a humanidade, e Deus não vai permitir que toda maldade que a gente vê por toda parte, toda ganância, toda a exaltação, egoísmo, os líderes governantes, enfim, tanta coisa ruim que nós vemos no nosso mundo, que nós vemos ao nosso redor, nada disso pode impedir o plano de Deus, para individualmente ou coletivamente. Não há nada que alguém possa fazer de mal contra nós. Eles fizeram uma maldade muito grande para José, mas essa maldade iria contribuir para o bem, como o próprio José fala no final do livro de Gênesis. Então, Deus não permite que as piores coisas impeçam o seu plano. E ninguém pode, a gente fica pensando, eu sou um filho de Deus, ninguém pode me fazer mal. Não, tem coisas que acontecem com todos, né? Nós somos sujeitos, mas Deus está no controle. Ele vai impedir, Ele não vai nos impedir de sofrer. Ele não vai impedir, porque o sofrimento, né, como eu disse, o sofrimento não é esse o plano. Deus não queria que fosse desse jeito, mas ao mesmo tempo José precisava passar por uma situação de aprendizagem, né? Com certeza os 13 anos
antes dele chegar a ser o governador do Egito, esses 13 anos foram muito importantes para realmente gerar algo profundo e transformar a vida de José. Então, ninguém pode fazer mal. Eles fazem o mal, mas Deus torna para o bem. Então, nós estamos nas mãos de Deus. A providência divina significa que Deus não vai permitir que aquilo tenha uma consequência ruim. Deus vai usar até as maldades que nos acontecem para aperfeiçoar, para produzir o bom fruto. Então, essa é a primeira lição. A segunda coisa, como acho que eu já mencionei, é que José, ele teve esses sonhos, e a gente não sabe exatamente assim, se ele ficava pensando sempre naquilo e tal, mas os sonhos foram uma promessa de Deus para ele. Se ele se apegou nisso, se ele ficava lembrando, se ele ficava falando, Deus, o Senhor prometeu, como é que eu estou aqui nessa situação? A gente não sabe. Mas é algo que pode nos acontecer. Deus promete, a gente sente um chamado, Deus age na nossa vida, e a gente pode falar assim, mas Deus, o Senhor prometeu outra coisa. Deus, o Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor não prometeu, né, que o Senhor abençoaria, né? Então, José não percebeu a providência divina na sua vida. Nesse momento, José não estava assim, não tem problema, eu estou aqui sendo vendido como escravo, mas Deus está cuidando de mim, vai dar tudo certo, eu vejo que Deus tá fazendo acontecer as coisas boas. A providência divina não significa que tudo vai dar certo, assim, nos pequenos detalhes, vai dar certo no fim, mas a providência divina não significa que não vai sofrer, que não vai ter problemas, que não vai, as pessoas não vão perseguir. Significa que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus planejou, que Deus projetou, Ele vai fazer acontecer. Lógico, tem todo esse mistério da nossa interação, de nossa resposta para Deus, né? José não foi uma pessoa que cultivou amargura, que ficou amargurado contra Deus. Mas é interessante que a providência de Deus não é perceptível durante o processo. Você não consegue ver. Primeiro porque muitas vezes a gente nem sabe o que Deus quer fazer com a minha vida. Aonde Ele vai me levar? O que Ele vai fazer na minha vida? O que Ele vai fazer com o seu povo nesse ponto da história? O que Deus vai fazer com a nação de Israel? O que Deus vai fazer com essa ou aquela situação? Então a gente não sabe os passos, a gente não sabe exatamente o que Deus vai fazer. Mas além disso, mesmo sabendo que Deus vai ser glorificado, que Ele vai cumprir suas promessas, nós não percebemos durante o processo, a gente não percebe, né? Alguém comparou assim aqueles desenhos que você tem que ligar os pontos para fazer o desenho. Às vezes você olhando para os pontos, você já vê o formato, mas muitas vezes tem um monte de pontos em uma sequência que você não sabe o que aquilo vai virar. Então o que Deus faz na nossa vida não fica claro durante o processo. No final, quando todos os pontos são ligados, quando termina o processo de Deus, lá na frente, José, os irmãos dele, o pai dele, todo mundo entendeu, por causa dos sonhos também. Então, no fim, eles viram o que era, mas eles não entenderam. Jacó não sabia, achou que José tinha morrido. Jacó não tinha nenhuma ideia de como a providência de Deus iria operar na vida do seu filho querido. José não entendia. Então, a providência de Deus, ela não é visível, ela não é perceptível durante o processo. Essa é a hora que a gente tem que confiar. E a última coisa que eu queria comentar sobre a providência divina, que deve não tirar nossa fé para orar. Mas vamos imaginar que José, lá naquele poço, quando jogaram ele no poço,
E, inclusive, depois a gente vai ter a oportunidade de ver isso, mas lá na frente, quando José já era governador e os irmãos chegaram lá para buscar comida, e José começou a agir duro com eles, assim, para testar a reação deles, eles falaram assim: nós fomos insensíveis. É uma coisa que não conta aqui nesse capítulo. José, quando eles jogaram José no poço, ele suplicou, ele chorou, ele suplicou aos irmãos: não façam isso comigo, não me deixem aqui para morrer. Então eles foram insensíveis com eles lembraram disso depois. Então, mas vamos imaginar que José estivesse ali orando: Deus, me tire desse poço, Deus, não me deixe morrer. Sim, Deus não ia deixar morrer, mas Deus, me leve de volta para minha família. Nós podemos orar, é totalmente correto. Você poderia orar: Deus, me salva dessa situação, me leve de volta para minha família. Mas a providência de Deus era que tinha algo diferente para fazer na vida de José. Então, quando eu coloquei aqui orações não respondidas, existem orações. Isso não significa que Deus não se compadeça, não significa que Deus não sinta por nós, mas existem orações que Deus não vai responder, porque Deus tem um outro plano, e é melhor, apesar de envolver sofrimento. Teria sido muito mais cômodo para José se o Rúben tivesse chegado lá, tirado do poço e não vendido como escravo. Mas não era isso que Deus estava planejando para a vida de José. Então, na providência de Deus, muitas vezes nossas orações não são respondidas, porque Deus tem algo melhor, Deus tem um plano. E esse plano, no fim, foi a salvação para toda a família de Jacó, para o povo, né, para essa nação que estava começando a se formar. E era assim, era esse o papel de José no plano de Deus. O papel que ele ia desempenhar, ele tinha que ir ao Egito. Então, tem muitas coisas que nós não entendemos durante o processo, mas Deus está planejando, Deus sabe o que é melhor, e Ele cuidou, Ele não abandonou José. Durante todo esse processo de 13 anos, Deus estava com ele, Deus não o deixou sozinho. Senhor, nós queremos aprender a confiar em Ti. Sabemos que muitas coisas acontecem na nossa vida. Às vezes nós perguntamos por quê, mas o Senhor sabe, e o Senhor está desenvolvendo um plano que é melhor do que aquilo que nós gostaríamos. Portanto, Senhor, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a cooperar e ajuda-nos a conhecer realmente quem Tu és. Pedimos em nome de Jesus. Amém.